Gente, é o seguinte, chegou a hora da gente trazer o nosso quadro do nosso queridíssimo Jex, porque hoje você que está aí acompanhando o nosso programa tem que ficar por dentro de várias informações, de várias dicas, e aí a gente muitas vezes não tem coragem de sermos o que somos. E aí, nesse exato momento, essas dicas, essas informações, este livro ao qual o nosso querido Jex vai trazer aqui para o nosso programa, de uma certa forma, mostra para quem está acompanhando o nosso programa qual é o nosso propósito. Inclusive o propósito que está aí na boca de quase todo mundo, né? Então, para você que está acompanhando o nosso Bom Dia, chegou a hora do nosso quadro, do nosso queridíssimo Jex. Bom dia, Vanusa. Mais uma quarta-feira linda com vocês aqui no nosso quadro Dica X. E hoje esse livro que eu trago para vocês, mais um best-seller, como eu sempre trago, sobre o propósito. Você sabe qual é o seu propósito, Vanusa? Ed, Marcelo, você que está em casa, qual é o seu propósito? Esse livro de Siri Prembaba é um livro super interessante que fala da coragem de ser quem somos de verdade. E ele faz altas reflexões. Todas as pessoas que eu conheço que já leram esse livro disseram que tiveram uma transformação. Porque é mais que um livro. É um manual para que você possa refletir mais ainda sobre realmente quem é você. O que você está fazendo aqui na Terra. Por que você faz o que faz. Quando você acorda, você já sabe qual é o seu propósito? Vamos para a primeira frase aqui. Ele traz o seguinte: dentro de nós, esse é o único lugar em que a felicidade perene pode ser encontrada. Tem muita gente que fica buscando o externo, a aprovação social, o elogio, mas é dentro de você que está a sua verdadeira felicidade. Não fique buscando em outros caminhos, em outros lugares. Você tem a felicidade aí dentro de você, ou seja, se você realmente quer se tornar uma pessoa muito mais feliz, mais próspera, com muito mais vontade de vencer, de fazer a vida valer a pena, então ela está dentro de você. E não é o professor Jex, não é o pastor da sua igreja, não é o padre, não é o professor, não é ninguém que vai fazer isso, não é o seu chefe. É você que tem que buscar esse propósito. Por isso que ele começa no livro falando, por que nós estamos aqui? E muitas vezes nós nos deparamos com essa frase, porque a gente fica perguntando, qual o sentido de tudo isso? Por que eu vim parar aqui no planeta Terra? Por que eu nasci? O que eu tenho que fazer? E no livro ele fala que quando criança nós nascemos livres, com aquela vontade realmente de crescer, porque nós estamos ali realmente com o nosso propósito de um dia se tornar alguém profissional, adulto, mas ao longo do tempo você vai sendo moldado pela família, pelos amigos, pelo ambiente, pelos colegas do seu trabalho, aí você vai começando a mudar algumas coisas dentro de você, da sua essência. E o ponto de partida que o livro traz, que esse pensador fala, é exatamente você entender qual é a sua jornada para você buscar dentro de você mesmo e ser uma pessoa autêntica, sem ficar se baseando nos outros para ser feliz. Por exemplo, sabe aquele pai, aquela mãe que diz assim, você nasceu e tem que ser médico que nem seu pai. Você tem que ser um advogado, você tem que ser um engenheiro. E a criança, muitas vezes, ela não quer, o jovem não quer aquilo. Ele, às vezes, quer ser um artista, quer ser outra coisa totalmente diferente. E isso não é interessante. Por isso que ele fala que existem sintomas de um propósito externo. E quais são eles? Tem muita gente que, por conta disso que eu falei, da pressão dos outros, da família, de outras pessoas que dizem que ele tem que ser uma determinada coisa, elas vivem com a ansiedade contínua. Ou seja, aquela inquietação que vai estar esperando algo que nunca chega. Muitas vezes pode acontecer também dessa pessoa ficar desorientada, no sentido de que, de não saber de nada, para onde quer chegar, quais são os seus planos, quais são suas metas, que fica que nem aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, do jeito que for, eu vou empurrando com a barriga. Isso não é interessante. Outra questão que ele fala no livro, muitas pessoas ficam com uma angústia inexplicável, ou seja, que é uma tristeza profunda e sem entender por que está com aquele vazio, porque muitas vezes não é aquilo que ela quer, ela não está feliz com o que ela faz. E aí, por último, ele fala que muitas pessoas se consideram estranhas no ninho, ou seja, sentir que não pertence àquele lugar, àquela família, àquele papel, não está se sentindo bem. Então, tudo isso, quando acontece, são sintomas de que você está usando uma identidade que não é sua.
E o que ele mais fala no livro é você começar a trabalhar isso para que você possa desvendar essa falsa felicidade. Como assim, professor Jax? Tem muita gente que fica carregando essa falsa identidade de ser o que não é, de parecer ser alguém que não é exatamente aquilo, de mostrar que muitas vezes tem grana e muitas vezes não é. Aqui em Teresina tem até uma frase que tem muitas pessoas que falam: quer ser rico, quer ser play, quer ser... tem várias expressões também populares. E aí, às vezes, você acaba não sendo uma pessoa autêntica. E quando você não é uma pessoa verdadeira, não vai conseguir impactar. Eu até escrevi hoje na minha rede social, do Professor Jax, lá no Instagram. Você consegue ser você mesmo a partir do momento que você é autêntico, que você não busca mudar para poder agradar as outras pessoas. Quando você realmente é você, e aí quando você se reconhece, busca essa autenticidade, você consegue desvendar essa falsidade, de mostrar para as outras pessoas aquilo que você não é. Então seja você, com muita autenticidade, com muita verdade, que isso vai fazer a grande diferença. No próximo slide, ele fala também nesse livro sobre como você pode ter o amor como força transformadora. E eu estou falando desse amor não com relação a algo amoroso, a um sentimento, a romantismo, não. Quando eu falo desse amor, é a sua força do universo, é aquilo que você realmente faz com muito amor. Quando ele fala aqui do livro do propósito, o que você realmente faz com muito amor para servir os outros, para ajudar, qual a sua base de transformação, com que tipo de talento você pode fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, amadas por conta daquilo que você faz. Qual é a sua área de atuação? Você faz isso realmente com muito amor, porque o amor, ele dissolve o ego, ele expande a consciência, ele revela o verdadeiro propósito daquilo que você verdadeiramente veio ao mundo para mostrar para as outras pessoas. Então não é apenas um sentimento, é a sua forma de transformar. Eu tenho certeza que Vanusa Coelho já está há mais de 30 anos nessa área, porque ela faz com muito amor, com muita vontade. E isso transforma as pessoas que estão em casa, quando escutam uma palavra, quando ela fala aqui no final ou no início do programa, quando você escuta o seu padre da igreja, o pastor, ou alguém que faz isso com muito amor, a gente percebe com muita vontade daquela pessoa que faz por qualquer maneira, de qualquer forma, e a gente percebe um atendimento mal feito, não, ela não faz com amor. Então tudo isso a gente tem que entender que o seu propósito está na maneira como você mostra isso com muito amor. No próximo slide ele fala também no capítulo que a gente precisa entender essa jornada interior, que começa de que maneira? Quando você olha para dentro, ou seja, você tem que se conhecer mais. O autoconhecimento é fundamental para você ter um propósito maior. E aí você vai reconhecer essas crenças limitantes, seus padrões. Por que eu sou assim? Por que você é tão zangado muitas vezes? Eu sou assim porque eu nasci dessa forma. De jeito nenhum. Você se tornou essa pessoa. E tem como mudar? Tem. Não é professor, como eu falei, não é ninguém de fora. É você que pode ver que tipo de pessoa você pode se tornar. Diminuindo essa questão de mostrar que está se afastando dos outros por conta dos seus comportamentos. E ele fala também que você precisa manifestar o seu eu, ou seja, viver com muita autenticidade e descobrindo de verdade qual é o seu propósito. Se você está fazendo algo que você não gosta somente pela questão financeira, mas não está se sentindo feliz, é bom buscar outra coisa para fazer, que eu tenho certeza que não é só o dinheiro que vai se tornar uma pessoa melhor. Até porque quando a gente se for, a gente não vai levar nada, gente. Então viva a sua vida da melhor forma possível, fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta, fazendo com que os outros percebam que você, quando faz isso com amor, com propósito, você vai ter muito mais ganho, pessoal principalmente. E aí no próximo slide ele fala também sobre as lições profundas que a gente pode ter através desse livro. Ou seja, a gente precisa se reconhecer para transformar, porque nós não podemos mudar o que a gente não conhece. Você só pode mudar aquele olhar honesto que você tem sobre você mesmo, que é a chave de toda mudança. Você entender quem é você, se conhecer cada vez mais. E aí ele fala também no livro que você precisa descobrir suas paixões. Muitas vezes você, quando criança, você fala: quando eu crescer, eu quero ser um professor, um astronauta, um advogado, um fisioterapeuta, o que você quer ser? Mas muitas vezes você até muda. Mas se você, ao longo do caminho, você descobre de verdade a sua paixão, você começa a investigar e trabalhar para se tornar realmente o profissional
profissional e não apenas mais um profissional. Seja aquela pessoa diferenciada no mercado. E aí você reconhecendo os seus talentos, você sabendo de que propósito você veio ao mundo, eu tenho certeza que aí sim você vai ter muito mais ganhos. Porque quando você começa a se identificar e expressar isso com muita vontade, servindo ao mundo com autenticidade, aí sim as pessoas vão observar. Nossa, essa pessoa tem um propósito de me ajudar a me comunicar, de ajudar a tirar as dores, de ajudar a fazer eu me sentir melhor. Isso é muito importante. Então, essas lições que o livro traz é muito interessante para você refletir. Será que de fato eu estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto? Por isso que ele diz no livro, descubra quem você é, porque o espelho mais verdadeiro não está na parede, está dentro de você. Olha só que profundo. Então, quando nós paramos de fugir de nós mesmos e a gente busca sermos pessoas autênticas e de verdade, caminhando com segurança, com confiança, com paixão, o caminho vai se iluminando e a gente vai se tornando muito melhor. Então, aproveite esse tempo exatamente para fazer aquilo que te faz bem, que te faz feliz. Depois que você descobre quem você é, no próximo slide, ele fala também sobre que você precisa ter algumas ferramentas para essa descoberta. E quais são essas ferramentas para essa descoberta? Práticas de autoanálise, refletir, parar um pouco para pensar, é isso que eu quero para a minha vida? Eu tenho que fazer essa pergunta desafiadora, meu Deus do céu, eu estou fazendo o que eu gosto? Eu preciso melhorar em quê? Será que eu sou um bom pai de família? Eu sou um bom profissional em casa? Ou, aliás, no meu trabalho? Será que eu consigo entregar de verdade o meu trabalho com muito amor, com muita paixão e as pessoas percebem isso? Por que eu não estou sendo tão feliz no que eu faço? Então você começa a fazer esses questionamentos, mostrando para você mesmo que você pode descobrir. Tem gente que se descobre depois dos 40, dos 50, dos 60 anos, e aí se torna feliz. Mas não deixe o tempo passar muito tempo. Descubra logo qual é a sua vontade de viver, o seu propósito de ajudar, de servir, que isso vai valer muito a pena. Essas orientações é para você cultivar o seu próprio amor. Ou seja, o amor próprio por você vai fazer com que os outros enxerguem muito mais o qual é o seu propósito de verdade. Então, a coragem de ser quem somos é o que o livro nos traz. Se a sua felicidade depende do outro, se tudo que você conquista é para ser importante para os outros, isso não é felicidade, é dependência. Então, você precisa mostrar para as outras pessoas quem de fato é você, viver o seu próprio propósito. E isso exige coragem, muitas vezes, de decepcionar. Tem muitas pessoas que podem não gostar do que você faz, mas se você ama, maravilha, você escolher com autenticidade, ao invés de só a aprovação dos outros, de você confiar de verdade quem você é. Tem inúmeras possibilidades de você ser uma pessoa melhor. E vamos para a próxima dica, que é exatamente a sua jornada que pode começar agora. Se reconheça, como eu falei, olhe honestamente para você e veja agora, você que está em casa. É isso que eu gosto de fazer? Eu estou no lugar certo? Eu posso ser uma pessoa melhor? Se ame cada vez mais, cultive esse amor por você mesmo e ouse, seja uma pessoa ousada, um profissional que de fato mostre essa autenticidade, que mostre que você veio ao mundo para impactar e não só para passar ali como uma passarela, de forma alguma. E aí eu te trago uma frase minha que diz o seguinte: quando você menos espera, a vida passa, o jogo acaba. Por isso, não desperdice o seu tempo com coisas inúteis. Aproveite melhor o seu tempo com propósito. Pode fotografar. Eu deixo. Então é muito importante. Volta aqui, que a Vanusa estava tirando a foto. Quando você menos espera, a vida passa, gente. Então isso é muito importante. O jogo vai acabar, mas você tem que passar por essa vida aproveitando esse tempo com muito propósito, da melhor forma possível, fazendo o que você ama. E as pessoas vão perceber quando você faz com amor, com paixão, com vontade e com muito propósito. Tudo isso está nesse livro e muito mais. Eu recomendo que você faça essa leitura na minha dica X de livro, no próximo slide, Lorena. E esse livro é muito bom porque ele vai te ensinar, como eu falei no início, uma filosofia de vida para você refletir. É isso que eu quero? Eu estou realmente no meu jeito de ser, com a minha autenticidade? E na próxima semana a gente já vai falar de um outro livro também muito interessante, que fala que como nós podemos convencer alguém em 90 segundos. Opa! Coisa boa, tudo bem, Jack? Muito bem demais aqui. Maravilha. Com esse propósito de fazer as pessoas refletirem. Muito bom. Será que eu estou no caminho certo? Certo. Na próxima semana a gente vai trazer essas dicas e outras, por isso não perca o programa. E essa do propósito foi maravilhosa. Sempre fica ligada e ligado com o nosso programa, porque você só tem a ganhar no quadro do meu amigo Jex. Eu que agradeço mais uma vez e lembrando que nesse mês nós vamos ter curso de oratória no CP Jex, nos dias 27, 28 e 29, para quem tiver interesse em aprender com propósito, e também nós vamos ter ainda muitas novidades para vocês. Muito bom, então até a próxima quarta. Tchau, tchau, gente.